Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, seja bem-vindo mais essa aula. Olha aí, nós estamos já na quinta aula, gente, ó. Parece que foi esses dias, né, que a gente já iniciou, mas é isso mesmo, gente. Quando é muita informação, quando são muitos conteúdos, e lógico, quando o conteúdo é muito importante, como a disciplina de análise, projeto de sistema web, é dessa forma mesmo. Então, hoje é o nosso último encontro com o conteúdo. A próxima aula é a nossa revisão, vocês já vão ter a oportunidade de fazer a prova regular. E assim, hoje vocês vão conhecer todos os diagramas ou os que são essencial, certo? Para quê? Para que você consiga fazer a modelagem correta do seu projeto. Então assim, vocês desde o primeiro dia de aula começaram a trabalhar a questão de projeto, questão de análise. E aí a gente conheceu as modelagens, os diagramas, focamos principalmente no diagrama de caso de uso. Na última aula a gente conheceu o diagrama de classe, que nós vamos dar uma implementada melhor nessa aula. E vamos conhecer os outros diagramas. Mas eu quero que você fique ciente o quê? Que alguns diagramas vão ser aprofundados no próximo módulo dessa disciplina, que vai ser o quê? Projetos e análise de sistemas 2. Então, assim, o que vocês viram aqui nessa disciplina, com certeza vocês vão aprofundar mais ainda no próximo módulo, ok? Então, assim, aquele aluno, Luiz, eu ainda não estou me sentindo seguro, calma. Por quê? Na segunda etapa dessa disciplina, você com certeza vai aperfeiçoar e melhorar o seu conhecimento, certo? Então, Aloysio, estou aqui com o professor Marlon, né, professor? Seja bem-vindo mais essa aula. Bom dia a todos, né? Todos os alunos também. Eu peço para que vocês participem bastante também, tire as suas dúvidas, mande sua pergunta, não pode ficar com pergunta, questione mesmo, porque a próxima aula, né, vai ser revisão e prova, você não pode ficar com dúvida. Então, qualquer dúvida, pode mandar mensagem que a gente vai respondendo ao decorrer da aula, então ao longo da aula. Então, qualquer dúvida, mande sua pergunta. Estamos aqui para isso aí. É isso aí, gente. Ó. Então, vamos lá. O conteúdo da aula de hoje é esse daqui, ó. Vamos lá. Diagramas UML, certo? Ó. Vamos lá. Diagramas UML, aonde o objetivo da aula vai ser esse, ó. Vocês vão colocar aqui uma caneta, ficar melhor para vocês, ó. Vocês vão conhecer o que, ó? O objetivo da aula de hoje vai ser esse, ó. Conhecer os diferentes diagramas UML, distinguir a aplicação dos diferentes diagramas UML na construção de software computacional. Vamos lá. Então, vamos lembrar aqui, ó. A gente já falou de diagrama, mas vamos lá. Os diagramas UML são importantes, né, para especificar, visualizar, documentar modelos de software voltado aos paradigmas da orientação a objetos. Eles ainda podem representar parte ou apenas um ponto de vista de um sistema, no caso, um sistema em desenvolvimento. Pessoal, vem aqui comigo, ó. Desde o primeiro dia de aula a gente falou que a gente precisa modelar, a gente precisa criar diagramas. E eu vejo que vocês já perceberam que cada diagrama tem uma forma de modelar diferente, certo? Ó, como assim, Aloysio? Vocês lembram? Quando a gente trabalhou o diagrama de caso de uso, a gente precisou utilizar símbolos, certo? Simbologia. E essa simbologia tem um significado. Por exemplo, lá no diagrama de caso de uso tem os atores, tem o caso de uso, tem a limitação do sistema, certo? Tem as associações, certo? Aonde que você vai precisar
descrever o que é uma extensão, o que é uma agregação, certo? Isso daí tudo tem uma simbologia, tem uma ilustração a ser feita. Para quê? Para que seu diagrama seja claro, certo? Aonde que o programador, o analista ou a pessoa que faz parte do seu projeto, ela consiga pegar esse diagrama e identificar, certo? As funcionalidades, se for um diagrama de classe, identificar quais são os atributos, quais são os métodos, certo? Qual classe está associado à classe que vocês forem utilizar, enfim. Pessoal, é indispensável. Lembro desde o primeiro dia de aula que a gente passou, gente, ó, a documentação não é fácil, certo? É um trabalho árduo, é um trabalho que necessita de uma atenção enorme. Você tem que minimizar o máximo possível de falhas, certo? Não tem como fazer de qualquer jeito. Por quê? O que você projetar é o que vai ser desenvolvido. Então, assim, pode acontecer lá na entrega do seu documento um erro. Isso é natural. Mas esse erro, se foi feito um projeto, é bem mais fácil identificar, é bem mais fácil corrigir. O problema é o quê? Se você chegou a entregar o projeto, né, o software, o sistema que você desenvolveu para o seu cliente, o que vai acontecer? O cliente fala, ó, não gostei, não foi isso que eu pedi, certo? Não foi essa a minha necessidade. Aí você vai voltar lá para o seu projeto e vamos ver lá na análise de requisitos, né? Na fase de entrevista, na fase de questionário, onde você utilizou várias técnicas para fazer esse levantamento, identificar se realmente não foi esse, né? Você fez uma documentação, o cliente falou as funcionalidades que ele precisava, né? Quais são as necessidades que ele queria, e você começou a desenvolver em cima da necessidade do seu cliente. Se ele mudou, aí já é problema dele, ele vai ter custo com essa atualização. Agora não pode jogar o erro para cima da equipe de desenvolvimento, porque você tem tudo documentado, certo? Então vamos lá, nós estamos nessa etapa, gente, ó, de diagrama, certo? Como eu falei para vocês, cada diagrama tem sua importância. Alguns diagramas nós vamos citar aqui, dar a definição deles, mostrar alguns exemplos, mas vocês vão aprender ele, igual que vocês aprenderam o diagrama de caso de uso, igual vocês aprenderam o diagrama de classe, certo? Aprendendo cada simbologia e qual a sua importância no diagrama, ok? Então vamos continuar aqui, ó. Diagrama UML, ó, certo? Alguns vocês já conhecem, certo? Para efeito de estudo, nessa semana, conheceremos os seguintes diagramas. Veja bem aí, gente, ó. Esses são os diagramas que um projeto tem que ter. Aloysio, é obrigado a utilizar todos. Aloysio, tenho que utilizar todos. Pessoal, isso vai depender do quê? Ó? Isso vai depender do sistema que você vai desenvolver, certo? Por exemplo, se você vai criar um sistema de baixa complexidade, pode ser que algum desses sistemas não tenha necessidade, porque a complexidade é mínima, certo? Você provavelmente vai criar para documentar, mas que ele vai interferir no processo, provavelmente não. Por isso que eu falei para vocês, lembram que a gente estudou as metodologias de desenvolvimento? Por exemplo, se você pega uma metodologia ágil lá, Scrum, ele vai ter essa flexibilidade, onde que você pode colocar ou criar esses diagramas em momentos oportunos, ok? Mas fique tranquilo que esses diagramas aqui, que esses vários diagramas que eu vou mostrar para vocês, vocês vão perceber a importância deles em cada etapa que você for desenvolver. Por exemplo, o diagrama de caso de uso é obrigatório, esse daí não tem para onde correr, gente. O diagrama de classe, diagrama de sequência, diagrama de atividade, assim como os outros diagramas que eu vou mostrar para vocês agora. Então preste bastante atenção. O que a gente já ensinou para vocês aqui, que é o de caso de uso, o diagrama de classe, esse daí vocês têm que mastigar, ó, e saber ele 100%, ok? Então, vamos aqui, ó. Quais são esses diagramas, pessoal? Ó, o diagrama de caso de uso, ó, esse vocês já conhecem, ok? O diagrama de classe, ó, esse também vocês já conhecem.
Agora o diagrama de sequência, ó, que eu vou mostrar para vocês hoje. O diagrama de colaboração, o diagrama de estado, o diagrama de atividade, componente e distribuição. Então, assim, ó, eu quero que vocês prestem atenção, como eu falei desde o início da aula aqui, ó, cada diagrama vai ter uma simbologia diferente, certo? E assim, eu gosto muito de dar algumas dicas para os alunos, porque normalmente esses diagramas caem bastante em concurso, principalmente diagrama de sequência, diagrama de caso de uso e, lógico, diagrama de classe. E aí você tem que ficar esperto nos detalhes, né? Quais são os símbolos que diferenciam um do outro, certo? Continuando aqui, ó. Vamos lá, ó. Pessoal, como nós estamos falando de caso de uso, não tem como a gente deixar de falar como a gente está falando de diagramas, não é isso? Ó? Os diagramas, não tem como a gente deixar de falar do caso de uso. Por quê? Ele é o principal, né? Vocês lembram? Pessoal, agora eu venho aqui, ó. Antes de falar dos casos de uso, eu quero que vocês relembrem. Quando eu falo de caso de uso, eu estou falando do quê? Pessoal, quem respondeu corretamente, quem já sabe a resposta, é porque você já está no caminho correto. Gente, caso de uso, a gente não tem que falar das funcionalidades. Quando eu falar assim, ó, vou montar o meu caso de uso, você já tem que ter em mente quais são as funcionalidades do sistema. Não tem para onde correr. Se você não identificou, se na fase de análise de requisito, levantamento de requisito, você não identificou as funcionalidades, pode parar. Você vai ter que utilizar o quê? Algum método, alguma forma, alguma técnica para fazer essa coleta. Não é isso, professor Marlon? Essa é a dificuldade que a gente encontra com os nossos alunos. Eles querem começar a desenvolver e eles ainda não sabem o que desenvolver. Ele chegou, Luiz, eu quero fazer um sistema, mas seu sistema vai ter o quê? Não sei, eu já quero começar a desenvolver. Isso é um problema grave, né, que a gente encontra nos nossos alunos. Correto. O grande problema, na verdade, é que quando você quer desenvolver, você já quer começar na parte prática, na verdade, né? E isso acontece com muitos, né, professor? Acontece com muitos, por quê? Porque eles querem programar qualquer parte prática. O problema é que eles não fazem toda essa análise antes, não preparam antes, e na hora de desenvolver, qualquer problema fica difícil de você ter que mensurar, né, e ver aquele diagrama e montar como as coisas vão ser realmente feitas. Então isso é a grande ajuda, o grande diferencial na hora de você montar lá o seu projetinho, montar o seu e se desenvolver também, né, professor? Porque é uma facilidade a mais que você vai ter, né? É claro. Então assim, gente, ó, essa nossa preocupação com vocês é isso mesmo. Principalmente agora no caso de uso. Porque o que vai acontecer, ó? Você, para montar o caso de uso, vocês lembram muito bem ó, que para montar o caso de uso, você precisa identificar a funcionalidade, e essa funcionalidade, ela vai se relacionar com o quê? Com os atores, com outro caso de uso, certo? Porque uma funcionalidade, ela vai se transformar no caso de uso. Vocês lembram que eu falei para vocês? Pessoal, ó, quando eu colocar assim, ó, efetuar cadastro, é um caso de uso, certo? Lembra a dica que eu dei para vocês, ó, o verbo, ele vai estar chamando muito, ó, efetuar cadastro, é uma função. Essa função, ela vai estar relacionada a outra funcionalidade, certo? E isso vocês têm que estar cientes, para quê? Para quando montar o sistema, esse sistema, esse diagrama, ele ser concreto, certo? Não ficar nada escuro, nada abstrato. Para quê? Para que o seu programador tenha facilidade, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos relembrar aqui o caso de uso. Eu sei que vocês nem precisam, né, já que a gente falou tanto desse caso de uso aqui. Mas a minha missão e a missão do professor Marlon é essa, ó, deixar vocês preparados para o quê? Identificar, criar o caso de uso, assim como o diagrama de classe, diagramas de sequência e entre os outros que vocês vão praticar ainda nas outras disciplinas. Então vamos lá. Caso de uso é o quê? É o desenho inicial da produção de um software. Pessoal, olha isso daqui, ó. Desenho, ilustração. É isso que eu quero que vocês entendam. Ele
é capaz de descrever o ponto de vista dos atores, aqueles que farão parte do problema a ser resolvido. Por exemplo, pode ser um gerente, um departamento, um cliente, certo? Em relação ao grupo de atividades que serão desenvolvidas pelo sistema em produção, ok? Então, assim, ó, o caso de uso, pessoal, ele é o quê? Para os nossos estudos, consideramos o quê? Sistema de uma pizza. Veja bem aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso daqui nada mais é do que funcionalidades. Vocês lembram disso? Isso daqui também são funcionalidades. Esses outros integrantes aqui, ó, é o que? São os atores. Vocês lembram disso também? E aqui é um outro ator. Gente, por que ele não foi limitado aí com o sistema? Porque essas daí são parte de um sistema. Eu não poderia, no caso daqui eu só estou mostrando os casos de uso. Eu não poderia fechar esse sistema assim, ó. Poderia? Não. Isso daqui é uma parte só do sistema. Você só vai fechar quando tiver o sistema pronto, certo? Pode acontecer aqui uma ramificação, ó, e esse sistema ter um outro caso de uso, certo? E você ter problema ou dificuldade de interpretar esse diagrama. Agora sim, ó, vocês aí, ó, eu quero que vocês observam esse diagrama, certo? Vou mostrar novamente para vocês. Quero que vocês identifiquem o que, ó? Que esse diagrama, ó, ele tem apenas, ó, atores e casos de uso. Veja bem que não foi associado, não tem nenhuma agregação, não tem nenhuma extensão, certo? Esse sistema, ele está ainda, esse diagrama, ele está ainda em desenvolvimento, está em simples, certo? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, visualizar cardápio, certo? Ó. Se eu quisesse colocar outra funcionalidade, por exemplo, imprimir cardápio, poderia colocar aqui, ó. Quem lembra disso daí? Ó, imprimir cardápio. É uma função que eu poderia colocar? Sim. E aí? Isso daí seria uma extensão ou uma agregação? Quem lembra? Isso daí é muito importante, porque, ó, imprimir cardápio. É o quê? Eu poderia dizer que é uma extensão ou uma agregação. Quem lembra? Imprimir. Veja bem, eu vou fazer a pergunta para vocês. Eu sempre vou imprimir cardápio ou quando eu achar necessário? Vocês acham? É obrigatório toda vez imprimir cardápio? Não, gente. Então, assim, ó, quando esse imprimir cardápio for uma opção, então ele vai ser o quê? Ele vai estar só agregado, certo? Então eu posso dizer que ele foi um extend, por exemplo, certo? E você vai auxiliar você vai utilizar essa função quando for necessário. Gente, assim como outras, mas o que eu quero que vocês identifiquem agora é isso, ó, quando identificar principalmente quem são os atores, identificar quem são os casos de uso, certo? Agora eu quero que vocês venham aqui, ó, prestem atenção, ó. Quando esse diagrama está montadinho, simples, já pronto para vocês, fica até fácil de vocês analisarem, né, entender. Isso daí é a visão que o programador tem que ter, certo? Quando ele pegar o seu diagrama, ele fala, poxa, é isso que eu vou precisar desenvolver, certo? Eu já vou conseguir identificar os métodos de desenvolvimento, já vou identificar a etapa, o que mais complexo vai ter o meu sistema, qual é a parte que eu preciso identificar, quais são os integrantes desse sistema, quem são os atores, quem vai ser os usuários. Isso é muito importante. Por quê? Por exemplo, a questão de privilégios. Se eu sei que tem, por exemplo, 3 atores, certo? Eu posso dar privilégio para cada um, certo? Quando eu tenho, assim, por exemplo, um administrador, quando eu tenho um gerente, quando eu tenho um usuário comum. Esses daí o programador vai ter que saber o quê?
dar privilégios diferentes para cada um deles, certo? Por quê? Se você der o mesmo privilégio para cada um na hora do desenvolvimento, vai ter problema, né? Principalmente na hora de utilizar o sistema. Isso daí, às vezes acontece e dá um problema muito grande. Então, vamos continuar aqui, pessoal. Olha lá, ó, caso de uso. Vejam bem aqui, ó. Os casos de uso podem se relacionar também com outros casos de uso. Vejam bem aqui, ó. Por exemplo, eu posso relacionar gerente com atendimento, certo? Posso, isso daí não tem problema. Gente, ó, vocês sabem que existe vários tipos de quê? De relacionamento, certo? Então, ó, você pede um include quando o caso de uso está inserido a outro, certo? Ó, o extend, que é o extend, não é isso? Quando um caso de uso em algum momento será estendido por outro, certo? Olha aí o exemplo que eu dei para vocês lá da impressão, não é isso? Um caso de uso em algum momento será estendido por outro. Isso não quer dizer que ele vai sempre estar sendo utilizado. É apenas em algum momento. O include, não, o include, ele está incluso, certo? Gente, ó, vem aqui para mim, ó. Na aula passada, o professor Marlon tentou ajudar alguns alunos, mas ainda ficou dúvida em questão do include e na questão do extend, certo? Isso não pode ter mais dúvida. Porque, ó, quando você tem um include, é algo que está incluso ele, sim. E o extend também é uma extensão, certo? Então, preste bastante atenção nisso, porque se você inverter na hora de criar o seu sistema, vai dar confusão, ok? Porque, ó, olha, observa aqui, ó. Gravem essa dica que eu mostrei para vocês, ó. Ó, o include é o quê? É um caso de uso que está inserido em outro. Ele pode ser acionado? Pode. Ele vai ser acionado? Vai. Agora, o extend é o quê? Um caso de uso em algum momento será estendido por outro. Muito cuidado com isso. Já a generalização é a lembrança da herança, gente, que vocês estão tendo aí em programação, certo? A herança é isso mesmo. Quando um caso de uso herda as características de outros casos de uso. Eu posso até voltar aqui, ó, por exemplo, vamos supor que seria o contrário, ó. O atendente herda alguns recursos do gerente. Eu poderia fazer isso daí, gente, ó, fazer uma herança, certo? Que é o generalização, certo? Isso tome muito cuidado, que pode vir confundindo vocês. Gente, ó, quando fala, vem aqui, ó, quando fala em herança, vocês têm que entender que é a generalização. Ela vai o que? Herdar algo. Lembra? Ó, o filho herda do pai, certo? Isso daí é uma herança. Por exemplo, eu tenho lá pessoa. Lembra? Eu tenho uma... Vamos já entrar nas classes para vocês entenderem melhor. Eu tenho lá uma classe pessoa, aí eu tenho pessoa jurídica, pessoa física. Eu posso colocar os atributos, métodos que essas duas pessoas aqui herdam dela, ok? Para quê? Facilitar o nosso código, facilitar o entendimento e, lógico, o seu sistema ficar bem mais ágil. Tome muito cuidado com isso daí, certo? Continuando aqui, pessoal, ó, eu tenho as classes. Gente, para você que está desenvolvendo um sistema orientado a objeto, não tem para onde correr. As classes têm que ser identificadas. Então, vamos lá. Eu sei que vocês já estão bons nisso, mas vamos conhecer aí, ó, algumas características das classes, certo? Ó, vem aqui, ó. Ó, este você deve ter esquecido, né? Foi o nosso primeiro estudo da última semana. Gente, ó, isso aí a gente estudou na segunda e terceira semana, eu sei que vocês não esqueceram, certo? Então, ó, o diagrama de classe ilustra as diferentes classes existentes em um sistema.
e como cada uma delas se relaciona. Então, ela ilustra, certo? Classes diferentes. Mostra suas classes com seus atributos, características e métodos, que são as ações que você vai utilizar, ok? Então, muito cuidado com isso daí, gente, ó. Cadastrar, validar, imprimir, isso daí são as ações que vocês podem estar executando. Incluir, inserir, muito cuidado. Então, vamos lá. Bem como os relacionamentos entre classes, e conhecido também como estático. Vamos lá. Esse daqui é um exemplo, pessoal. Tá aqui classe, ó, mas vocês sabem que isso daqui é o quê? É um diagrama de classes. Esse é muito importante. Como vocês vão identificar, gente, o diagrama de classe? É isso daí, ó. Porque, ó, vocês vão encontrar o nome, certo? Vocês vão encontrar aqui os atributos, vocês vão encontrar aqui os métodos, que são as ações. Então, olha aqui, ó. Essa primeira classe, ó, é a classe cliente, certo? Bom, eu tenho aqui alguns atributos, certo? Quais são os atributos? Nome, telefone e endereço, certo? E embaixo eu tenho aqui alguns métodos, ó, cadastrar, alterar e excluir. Vejam bem, pessoal. Eu poderia ter mais atributos aqui? Com certeza, gente, ó. Eu poderia ter aqui, por exemplo, data de nascimento. Eu poderia ter aí nome do pai, nome da mãe. Sim, com certeza. Mas lembra que eu falei para vocês, cada sistema vai ter funcionalidades, vai ter recursos diferentes, certo? Eu chamo a atenção para vocês aqui, gente, ó, nisso que eu estou falando. Tem muito aluno que aprendeu a buscar código na internet. Isso daí eu acho importantíssimo, isso não tem para onde correr. Só que o que acontece? Lembra que eu falei para vocês desde o primeiro dia de aula? O que vocês lembram, gente? Ó, quando vocês perguntarem para o professor de vocês, já tem a resposta. Professor, o que um sistema bom tem que ter? Quem lembra do que eu falei para vocês? Gente, ó, um sistema ele tem que fazer o quê? Para ser um sistema bom, ele tem que atender às necessidades do cliente. E isso confunde muito o aluno. Por quê? Quando ele precisa montar um cadastro, certo? Lá tem contatos, tem o cadastro do seu contato. Gente, nem sempre aqueles atributos lá como nome, telefone, endereço, contato, CPF e RG vai ser o mesmo para todo formulário, certo? Por quê? O seu cliente identificou lá que ele precisa só nome e telefone. Aí você coloca lá RG, CPF, telefone, data de nascimento, monta aqueles atributos enormes, certo? Vários campos para ser preenchido, para ser armazenado no banco de dados do seu cliente, e ele não precisa de tudo aquilo, certo? E aí vai acontecer o quê? Vai ter muito espaço, muitos dos clientes não vão ter nem paciência em preencher todos os campos, mesmo que você coloca lá obrigatório ou não, ele vai ter que sair passando por ele, e ele vai acontecer de desistir de fazer um cadastro, por exemplo. Isso acontece, certo? E eu chamo muita atenção em vocês, certo? Tome muito cuidado com isso, ok? Vamos lá. Aqui no diagrama de classe, observam que tem uma outra classe, ó, certo? Tem o pedido, ok? Observe o nome dela. Gente, ó, não fujam dessa formatação, ó. Nome, atributos e os métodos. Esse é o que? A ilustração que o ML trouxe para a gente para padronizar. Então não vão fugir aí não. Ah, Luiz, eu vou colocar só o atributo e só o nome, que está de boa aí, e o meu programador, eu mesmo, o seu programador, vou entender. Não vai servir para documentar, ok? Então vamos lá, ó. Eu tenho um pedido aqui, ó, como a classe, certo? O nome dela é pedido. E aí eu tenho aqui o status, né, desse pedido. Tenho aqui os métodos cadastrar, alterar, incluir. Gente, ó,
tudo isso, todas essas informações aqui, ó, do diagrama de classe, vocês vão adquirir aonde? E aí? Se eu colocar uma pergunta aí, da onde vocês tiram as informações do diagrama de classe? E aí, como vocês vão responder? Aloysio, eu estou adivinhando. Não, pessoal, essas informações aqui, ó, que você está ilustrando, que você está diagramando, você levantou lá na análise de requisitos, no levantamento, e agora você tem muita informação. Essas informações, elas têm que ser modeladas através de diagrama. O diagrama de caso de uso, vocês já fizeram. Agora a gente precisa o quê? Criar os diagramas de classe para facilitar no nosso banco de dados, né? Para facilitar no desenvolvimento do programa. Muita informação. Vamos lá. E aqui a outra classe é o nosso, olha, ó, tem o atendente. O atendente tem o quê? Código, nome, loja, função. Vocês perceberam que tem alguns atributos que são parecidos com o cliente, mas são classes diferentes. Agora os métodos, ó. Os métodos são o mesmo, ó. Cadastrar, alterar, excluir. Olha aí. Esses são os métodos as ações que essa classe vai ter. Pessoal, alguns alunos, certo? Pode confundir. Aloysio, mas atendente não é um ator? Cliente não é um ator? Presta atenção, vem aqui comigo, ó. Qual o diagrama que nós estamos utilizando? Ator. Está em qual diagrama? Não é no diagrama de caso de uso? No diagrama de caso de uso, gente. No diagrama de classe, ele passa a ser uma classe, certo? Por quê? Essa classe, ela precisa das informações dos atributos e precisa das informações dos métodos. Isso é muito importante. Pode até identificar alguns métodos lá no diagrama de caso de uso, mas ele vai ser especificado aqui no diagrama de classe, certo? Porque o programador vai saber que aquela classe vai existir e ela vai ter que ser criada, ok? Vamos lá. Continuando aqui, gente, ó, vocês precisam saber do que, ó? Dos relacionamentos. Vocês lembram? Bom, lá no caso de uso, eles têm as associações. Eles associam um com o outro. E aqui, ó, no diagrama de classe, ele se relaciona. Lembra, ó, relacionamento é a associação. Ô, Luiz, então explica direito isso daí, ó. Entre os objetos durante a execução do sistema. Cada associação tem uma cardinalidade que indica quantos objetos podem participar de um relacionamento. Isso daqui, gente, ó, questão da cardinalidade é muito importante vocês também saber, certo? Eu vou dar uma esclarecida para vocês agora, que na próxima aula a gente passou um pouco rápido. Bom, a identificação de relacionamento. Vamos ver uma das características dos relacionamentos, que é a cardinalidade, certo? A cardinalidade representa o número de vezes que cada elemento de uma entidade pode participar da relação. Veja bem aqui, ó. Identificação de relacionamento. Veja aqui, ó. Vamos supor, quando eu tenho aqui, ó, para cada elemento, eu tenho essa cardinalidade aqui, ó, com relacionamento 1 para 1. Quando eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui esse ciclo, certo? Essa função. E uma delas se relaciona com vários de uma outra classe, por exemplo. Isso eu tenho o quê? 1 para n. Veja bem aqui, ó. 1 se relaciona com vários. Quando 1 se relaciona com um outro, no caso 1 para 1, eu tenho o quê? 1.1. Essa é a nossa exemplificação. Quando eu tenho 1 para vários, certo? Eu tenho essa outra exemplificação. Por exemplo, eu tenho uma classe aluno e uma outra classe escola. Cada aluno tem uma escola diferente? No sistema, não. Então, por exemplo, seria 1 para 1. Agora, por exemplo, professor, aluno. Professor, só vai ministrar aula para um aluno? Não. Aí entraria num caso desse daqui, ó. Um professor para
vários alunos. Olha outro exemplo aqui, pessoal, ó. Esse aqui de baixo, ó. Ó, eu tenho vários para 1, não é isso, ó? E aqui também, ó. Vários para 1. Olha aqui, ó. Cardinalidade. Vários para vários, ó. Médico. Aqui, ó, eu posso até utilizar essa simbologia, gente, ó. Consultar, ó. Médico se relaciona com paciente. Ó, N é o quê? Quer dizer que são vários médicos. Se relacionam com vários pacientes. Isso vai depender do sistema que vocês vão estar desenvolvendo. Nesse caso aí, são vários médicos se relacionam com vários pacientes. Ó, a cardinalidade aqui, pessoal. 1 para 1, ó. O empregado, departamento, certo? Tem como um empregado coordenar ou trabalhar em vários departamentos? Dependendo do sistema que você for fazer, pode até existir isso, né? Mas esse daqui não. É um empregado para cada departamento. Olha lá, ó. Um departamento para... Ó, aqui tem que ter um, né? Ó. Um departamento para vários empregados. Essa é a cardinalidade que vocês podem estar utilizando. Assim como, ó, um empréstimo, né? Um empréstimo para vários itens emprestados. Então, assim, gente, ó, você pode utilizar também, ó, existe o asterístico para exemplificar que é vários. Isso daí é uma outra simbologia que a UML aceita. Mas aqui para nós, ó, o N quer dizer aí que é para muitos, ok? Muitos eu digo que é mais de um, ok? Olha aí, ó, um outro exemplo de agregação. Olha a exemplificação aqui, ó. Isso daí vocês viram nas aulas anteriores, ó. Acervo, livro. Olha aqui, ó. Quando essa simbologia está aqui, ó, colado no que está sendo agregado, ele vai ficar dessa forma. Aqui, ó, eu tenho a composição, pessoal. Então, a composição, ela está dizendo aqui, ó. Eu posso ter o que, ó? Mais de um item agregado. O relacionamento por composição é um tipo de agregação em que a parte indicada deve necessariamente existir. Não podemos pensar no objeto da classe principal sem os objetos que ela compõe. Veja bem aqui, ó. Aqui, ó, é uma agregação, não é isso? Ó, acervo, livro. Só que aqui, ó, para aparecer páginas, eu tenho que ter o que? Mais de uma agregação. Eu tenho que ter aqui o acervo, eu tenho que ter o livro e tenho que ter aqui a classe que nós estamos precisando. Como ela é uma agregação, ela tem que ter essa exemplificação aqui. Olha o outro exemplo aqui, ó. O exemplo por generalização. Veja bem aqui, gente, para vocês não esquecer a herança. Olha aí, ó, eu tenho pessoa, certo? E aqui, ó, o que foi herdado? Pessoa física e pessoa jurídica, elas têm nome, têm endereço, têm telefone. Posso colocar tudo aqui, ó, certo? E essas classes aqui embaixo que vão herdar da classe principal. Eu vou precisar repetir, por exemplo, eu coloquei nome. Eu vou precisar repetir nome aqui? Não. Eu vou precisar repetir nome aqui? Não. Se eu colocasse aqui endereço, também não. Então, muito cuidado com isso, pessoal. Vamos lá, outros exemplos de caso de uso. Aqui o exemplo controlar cadastro de livro, certo? Olha aí, ó, é a mesma coisa que eu mostrei para vocês, ó. Eu tenho agora aqui um caso de uso, né, um pouco mais complexo, certo? Então aqui, ó, lembram bem, eu peguei esse caso de uso, certo? E montei esse diagrama aqui, ó, de classe, certo? Onde que eu tenho a classe funcionário, a classe livro. Um funcionário, ele pode ter o quê? Vários livros, certo? Isso é muito importante. Já fica simples de vocês entenderem, né, gente? Ó, quando eu tenho uma entidade que se relaciona com vários. E isso aí sim dá a nossa interpretação, ó. Funcionário, eu tenho aqui os atributos, eu tenho aqui os métodos. Tenho os atributos e eu tenho os métodos. Bom, outros diagramas aqui, pessoal.
os diagramas de sequência, certo? O próprio nome leva a deduzir que é o que? Uma sequência de ações, certo? Métodos que os objetos podem ter com os demais objetos ou elementos. Esse diagrama, assim como os outros que vocês vão ver aqui, nós vamos trabalhar melhor ainda no próximo módulo dessa disciplina, que vai ser o módulo 2. Então, olha aqui, gente, ó, os componentes do diagrama de sequência, que é o que vai ser ilustrado, são esses, ó. O diagrama de sequência possui dois eixos, um na horizontal e o outro na vertical, que é a linha de vida desse sistema. Relacionamento relacionados a esse eixo são classes e objetos, a linha da vida, mensagens, barra de ativação. Gente, ó, vem aqui, ó, só para vocês esclarecer para vocês, ó, esse diagrama de sequência, ele é importante porque alguns recursos eles acabam, certo? Eles finalizam em algum momento, ele vai voltar para algum outro recurso, enfim. E isso você precisa descrever para o seu programador. Ó, Luiz, ó, por exemplo, consultar pedido, ele vai finalizar lá em imprimir relatório, por exemplo. Isso você precisa descrever quais são a sequência desse processo, até onde que ele vai, se ele volta para uma outra função, isso é muito importante. E isso o diagrama de sequência ajuda, certo? Por quê? Ele ilustra passo a passo a sequência dessa função, ok? Quais são os objetos e as classes que eles envolvem. Então aqui, ó, classes e objetos, eles são ilustrados, são representados assim, ó, o objeto e a classe, certo? Que ele utiliza entre dois pontos. Olha, observa aqui, ó, um exemplo. Ó. Quando o objeto é excluído, a sua linha de vida é interrompida com um X, ó. Vai acontecer o que, ó? Um X aqui, ok? Essa é a linha de vida, ó. Essa que está aqui na vertical também pode ter vai ter, né? Algumas na horizontal. Olha aqui, ó. Essa linha aqui, ó, é a mensagem que você tem com objeto e um outro objeto. Os tipos de mensagem que vocês vão ter, ó. Síncrona, simples, síncrona, assíncrona e o retorno. Isso também aí é muito importante, ó. O tipo de mensagem, quando ela é simples, mostra como o objeto comunica e passa de objeto para objeto. Quando ela é síncrona, indica que o objeto espera que o objeto receptor processe a mensagem antes de recomeçar o seu procedimento. Então, veja bem, ó, síncrona é essa, gente. Ó, ela necessita do quê? De um ok. Opa, peraí, agora pode continuar. Já a síncrona, não. O objeto envia a mensagem e continua seu processamento. Não espera a resposta para prosseguir. Dois métodos são executados simultaneamente, por exemplo. Mensagem reflexiva. Um objeto pode enviar mensagem para si próprio. O objeto pode requisitar a execução de uma operação definida na sua própria classe. Isso daí é muito importante também. Ó, gente, ó, aqui é um exemplo de diagrama de classe. Ó. Eu tenho aqui, ó, um diagrama de sequência. Eu tenho, ó, o cliente, o pedido e o atendente. Veja bem aqui, ó. Ó, ele inicia aqui, ó, consultar. Consultor, ele faz o pedido. Pedido. Vai para o atendente encaminha a cozinha, recebe da cozinha, volta para o pedido volta para o cliente e o cliente come a pizza, certo? E aí ele volta para cá, ó, para finalizar no quê? No pagamento do pedido. Gente, isso daí fala assim, poxa, dá muito trabalho, é necessário isso? Sim, gente, ó, o programador não participou da análise. Lembram bem, você vai ter que criar essa sequência para o seu usuário. A Luiz vai ter que criar a sequência de tudo? Eu aconselho as mais complexas para ficar mais fácil o desenvolvimento. Ó, o outro exemplo aqui, pessoal, ó. Ó, tem aqui, ó, a interface do usuário, o sistema e o banco de dados. Um outro exemplo para vocês aí verificar como que está a sequência desse processo, ó. Ela volta e aí sim, exemplificando aqui, ó, que a gente precisa colocar os tipos de comunicação correto. Outro exemplo aqui.
E agora o diagrama de colaboração, certo? Tem certa semelhança com o diagrama de sequência. Enquanto o diagrama de sequência destaca a comunicação, ações ou métodos entre os objetos em relação ao tempo, o diagrama de colaboração destaca o relacionamento entre o objeto da sua topologia, sempre em destaque. Olha aí, ó. Então, o diagrama de colaboração são utilizados especificamente para mostrar um fluxo ou situação específica do sistema em desenvolvimento. Então, ele especifica o que? Ó? O fluxo ou a situação específica. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó? Vai fazer todo o diagrama de sequência? Gente, trabalhos mais complexos, certo? Aliás, trabalhos principais. Os mais complexos, utiliza aqui o diagrama de colaboração, ok? Por quê? Eles têm praticamente as mesmas ilustrações, certo? E isso ajuda você a criar eles. O de estado, veja bem aqui, ó, é um outro diagrama muito importante, pessoal. Ele ilustra os diferentes estados de um objeto durante seu ciclo de vida do sistema em desenvolvimento. Então, assim, ó, aqui, ó, o ciclo de vida desse objeto. Por exemplo, o sistema de pizza, um pedido pode apresentar os seguintes estados. Por exemplo, objeto criado, pedido feito. Objeto alterado, estado ou pedido alterado, certo? É o estado. E aqui, ó, objeto cancelado, pedido cancelado. Esses estados aqui, ó, é importante você ilustrar eles também para ajudar na hora do desenvolvimento. Observem aqui, ó. Olha lá, ó. Ele iniciou, certo? Tem aqui o pedido, certo? Esse pedido, veja bem aqui, ó. Atendente requisitado, ó. Alterar o pedido. Aqui é o fluxo principal dele, ó. Pedido feito, alterar pedido, pedido cancelado. Se vocês observarem aqui, ó, essas mesmas funções são aqui do diagrama de sequência, ó. Até para ficar mais claro para vocês, ó. Ele tem uma sequência e aqui a gente precisa, ó, mostrar o estado desse diagrama, certo? O que? Quais o que? O ciclo de vida dele, certo? Olha aqui, ó. Então, aqui são as classes, vocês observaram aqui, cancelar pedido, pedido feito, alterar pedido e pedido, são o que? As etapas que essa funcionalidade percorreu. E isso chega até a finalização, ó. A finalização do processo, no caso dessa funcionalidade. Outro diagrama, gente, ó, é o diagrama de atividade, certo? Um outro diagrama que pode ser criado. Descreve a sequência de atividades desempenhada por um software computacional. Esse diagrama são uma representação especial do diagrama de sequência. Então, assim, se você tem lá uma funcionalidade e precisa detalhar mais ainda, é utilizado esse diagrama, porque contém somente atividades realizadas pelo software. No processo de desenvolvimento são comumente mais utilizados que os de sequência. Esses são o diagrama de atividade. Bem parecido com o diagrama de sequência, ok? Olha aí um exemplo para vocês aqui, ó. Algumas ilustrações mudam. Eu vou explicar para vocês aí melhor quando a gente retornar. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, ó. A gente preparou uma atividade em sala para vocês, onde que vai precisar de alguns conhecimentos das aulas anteriores também. Por quê? Hoje é a última aula, gente. A próxima aula só é revisão e vocês têm que estar preparados para avaliação. A avaliação, ela está tranquila, tá pronta já praticamente para vocês. E aí vai precisar dessas informações sim. E hoje vocês já vão treinar. Já vão saber mais ou menos o que vocês vão encontrar na prova, ok? Gente, ó,
eu desejo para vocês aí que vocês prestem bastante atenção, cuidado. A maioria das questões são de questões objetivas, e aí vocês querem fazer rápido e acabam errando, certo? Eu vou continuar com alguns diagramas no nosso retorno. Então, uma boa atividade para vocês e até mais. Bom, aluno, e aí, como é que foi a atividade em sala? Difícil? Então, ó, vocês já vão começar a perceber que a prova de vocês é nesse nível, então vai ser muito fácil, né? Então, assim, gente, ó, antes da gente começar a corrigir essas atividades, vamos finalizar aí esses diagramas, e o que eu quero deixar na mente de vocês é isso, ó. A missão dessa disciplina era vocês entender, né, quais são as etapas, a importância da análise de requisito, conhecer o diagrama de caso de uso, conhecer o diagrama de classe e saber que existem outros diagramas, certo? Porque nessa próxima etapa da disciplina de vocês vão detalhar bem mais elas. Vocês vão fazer o diagrama de caso de uso, só que não tão simples aqui mais não. Obrigatoriamente, vocês vão ter que identificar quando é uma inclusão, quando é uma extensão, quando é uma generalização. Por quê? Isso daí o professor vai pedir de vocês, certo? Vocês já estão começando a entender, certo? Eu sei que é algo que precisa de dedicação, vocês vão precisar rever esse material novamente, tirar algumas dúvidas, entrar em contato com os professores para poder esclarecer, certo? O que não pode é ficar dúvida, ok? Vamos lá, vamos rever e mostrar para vocês esses outros diagramas. A gente está finalizando o diagrama de atividade, que eu acredito que se eu tivesse como gerente de projeto no sistema de vocês, eu cobraria ele, certo? E não cobraria o de sequência. Por quê? Porque a atividade, ele vai mostrar quais são as atividades que você, analista, identificou. Né? Quais são as etapas que essa função vai ter. Isso é muito importante, porque às vezes você está pensando que a funcionalidade vai ter um caminho e ela tem outro, ok? O programador ele pode ter desenvolvido alguma outra forma, algum outro método que facilite essa funcionalidade. Então você, descrevendo essa atividade, você mostrando os passos dessa atividade, vai ajudar muito na hora de tomar essa decisão. Chegar assim, ó, analista, ó, essa ideia é muito boa, mas a gente pode diminuir código, a gente pode deixar mais intuitiva dessa forma. É uma opção, certo? Lembre-se que a metodologia que eu indico para vocês é o método ágil. Não amarrem nada, gente, ó. Aquilo que for analisado pode retornar, certo? O programador pode identificar que aquela análise ela pode ser modificada, não tirando o que o seu cliente quer, mas sim aperfeiçoando, melhorando, ok? Vamos lá, vamos voltar para os diagramas aqui, ó. Vem aqui, pessoal, ó, o diagrama de atividade. Veja bem, ó, tá aqui atividade, mas não é atividade de sala não, é o diagrama de atividade. Então, ó, quando se fala em atividade, você logo vai lembrar do quê? Da sequência, sim? Ah, Luiz, mas diagrama de sequência, diagrama de atividade, tudo isso é importante, pessoal. Vai ter uma sequência do seu sistema que você vai precisar detalhar ela, porque senão o seu programador não vai entender. E isso você, analista, tem que identificar, ok? Então, o diagrama de atividade, pessoal, ó, descreve a sequência de atividade desempenhada por um software, certo? Esse diagrama são uma representação especial dos diagramas de sequência.
Olha aí, gente, ó. É uma representação especial. Quer dizer o quê? Que aquilo que você identificou lá como uma sequência do seu sistema, ele pode ser o quê? Melhorado, ele pode ser aperfeiçoado no diagrama de atividade. Então é isso aí, ó. Você vai pegar uma sequência do seu sistema e aí melhorar ela, certo? Criar todas as atividades que envolvem essa função. E isso, lógico, que o seu programador vai agradecer, ok? Continuando, eu falo programador, mas é a equipe, né, galera? A equipe toda é beneficiada. Contém somente as atividades realizadas pelo software. Olha aí, vai conter somente as atividades realizadas. No processo de desenvolvimento, são comumente mais utilizados que o de sequência. Então, assim, o porquê que ele é mais utilizado, gente, ó. Porque quando o programador identificou que aquela funcionalidade, o analista identificou que aquela funcionalidade ela é importante, ele vai fazer o quê? Ele vai criar essa sequência, né? Ele vai criar essa sequência com o diagrama de atividade, que vocês vão observar aqui, ó, que ele é bem mais clara, ó. Ela vai iniciar, certo? Essa bolinha pode ser até vazia, gente, ó, vocês vão encontrar ela em alguns modelos, ó. Ó, aqui o cliente, ó, ele verifica cadastro, ele vai o quê? Verificar cardápio. Por que verificar cadastro? Que se ele não tiver cadastrado, nesse exemplo aqui, né? Se ele não tiver cadastro, ele vai ter que se cadastrar, não é isso, ó? Olha, ó, o fluxo que é dessa atividade, ele vai verificar o cadastro. Aí tem, ó, esse se aqui, ó. Por quê, ó? Porque se ele não tiver cadastro, ele vai o quê? Cadastrar. Ou ele pode vir alterar. Ele poderia ter até um excluir o cadastro dele, caso ele quisesse aí, né? Mas foi a opção do sistema colocar só o cadastrar e o alterar. Feito isso, ó, o cadastro, olha a atividade aqui, ó. Vem o quê? Cadastrar, realizar pedido. Assim como ele verificou o cadastro, ele só altera, ele realiza pedido. Então, esse daí é a atividade, a sequência dessa atividade. Eu posso utilizar esse termo sequência porque ele é uma sequência sim, ok? Esse símbolo que a gente utiliza aí preenchido, ó, esse símbolo aqui, é para isso, tá, gente? Para você dizer que ele vai fazer uma opção ou outra, né? Aí vem aqui, ó, o outro caminho dessa atividade, ó. Ele tem cadastro, ele não vai por esse caminho aqui, ó. Então ele tem cadastro, ele vai verificar o cardápio, certo? Ele pode vir aqui, ó, realizar o pedido. Feito realizar pedido, ó, observa aqui, gente, ó, ela tem essa outra função aqui, ó. Vejam bem, ó, esse símbolo dá essa opção de você ter é como se fosse o se, ó. Ele pode vir cancelar o pedido ou ele pode alterar o pedido, certo? Se ele cancelar o pedido, veja bem, ó, ele sai do programa, ele sai desse processo. Só que ele pode vir o que? Alterar o pedido, certo? Verificar o cardápio novamente. E aí sim, realizar o pedido aqui novamente, ó. Certo? E aí sim ele pode retornar. Vocês observam que esse sistema, ele finaliza aqui, ó, no realizar o pedido, ok? Então assim, gente, eu acredito que vocês já comecem a se preocupar. Poxa, essa fase de projeto, ela é realmente muito importante. Ela é trabalhosa, ela vai exigir do analista aí uma dedicação muito grande. Isso sim. Veja bem, gente, ó, esse processo aqui é só uma função. O que? Realizar pedido. Quantas e outras funções o seu sistema não vai ter? Por isso, a gente chama a atenção do tempo que você vai destinar, na quantidade de pessoas que vai ter na sua equipe e assim por diante. Então,
tudo isso daí influencia. Continuando aqui, ó, o diagrama de componente. Veja bem, ó, esse tipo de diagrama ilustra todos os componentes, sejam componentes tecnológicos, componentes de linguagem de programação ou ferramentas de desenvolvimento. E dos artefatos que eles são feitos, tipo código-fonte, biblioteca, enfim. Então, esse diagrama aqui, gente, ó, já é importante você identificar ele, porque nessa fase, eu até chamo a atenção de vocês esse diagrama. Ó. É um dos mais importantes, sim, porque ó, quando você identifica qual a linguagem, quais bibliotecas vão utilizar, certo? Isso aí em Python já vai ajudar muito mais ainda, certo? Porque você vai saber o caminho, certo? A equipe que você vai precisar, o recurso tecnológico que você vai precisar, estrutura de hardware, estrutura de software, para a sua equipe ter êxito, certo? Eu falo êxito porque atender os prazos, certo? Conseguir entregar o seu programa facilmente e no tempo correto e, lógico, você ter recurso, capitalizar o seu projeto. Essa é uma preocupação minha, gente, ao capitalizar o seu projeto, porque tem muitos alunos que têm ideias maravilhosas, certo? Assim que eu falo assim, poxa, eu não teria capacidade nem de pensar nisso. Mas esse aluno só leva para o lado da brincadeira, né? Ele não finaliza essa ideia, ele só faz mesmo para mostrar que sabe fazer, mas não consegue capitalizar. Tome muito cuidado com isso, gente. Ó, esse curso, ele abre portas para vários lados. E você tem que prestar bastante atenção nisso, ok? Vamos continuar aqui. Distribuição. Ó. Estes diagramas ilustram os processos de implementação, né, ou codificação, distribuição, né, que é a entrega do software, e implantação, que são as instalações do software no cliente. O passo a passo desse processo é perfeitamente ilustrado através de figuras, né? É importante para que o gerente de projetos possa acompanhar cada etapa individualmente. Olha aí, gente, ó, a voz do professor Marlon é muito bonita, né, cara? Que é isso? Então vamos lá. Gente, ó, esse diagrama de distribuição que o professor Marlon acabou de ler aqui para vocês, ó, é um diagrama aonde que ilustra os processos de implementação, ó, codificação, distribuição de carga de software, implementação, instalação, né, instalação do software no cliente, o passo a passo, e perfeitamente é ilustrado dessa forma. Gente, ó, vem aqui, ó, preste atenção, esse diagrama de distribuição vai facilitar nessa fase muito importante, ó, que é o quê? A implementação, a distribuição e entrega do software. Então, assim, ele vai auxiliar principalmente questão de cronograma, certo? Se foi atendido, se realmente o cliente vai ser atendido no tempo esperado. Muito importante isso daí para vocês. E aí chegou na nossa brincadeira aí que a gente deixou para vocês, que é a atividade em sala, é isso? E aí, como que foi o desempenho de vocês? Professor Marlon, teve muita participação aí? Como que o pessoal está se saindo? Teve muita resposta correta, errada? Teve resposta correta e errada também, né? Olha aí. Tá tudo misturado aqui. Tem algumas questões chaves, né, que os alunos estão com dúvidas aqui, que nós vamos ter que, né, tirar umas dúvidas aqui, que estão confundindo algumas coisas aqui, mas já tem participação boa aqui já. Pô, muito bem. Então assim, ó, vamos conhecer as questões, certo? E aí a gente vai tirar essas dúvidas aqui com vocês. Então assim, a primeira questão foi a mais fácil de todas, né? Informe o que são os diagramas, né? O que são diagramas? Gente, ó, não tem necessidade de você ir lá no slide, só copiar e colar aqui. Porque o diagrama UML, vocês já entenderam o que é.
coloca aí o que vocês entenderam, ok? Vamos lá. A2. A figura abaixo representa que tipo de relacionamento entre classes? Gente, isso daí, ó, eu tirei a ideia de uma prova, certo? Prova de concursos aí, ó, banca muito importante, cai com muita frequência, certo? Olha aí, você já sabe que é um diagrama de classe, certo? É o diagrama de classe, tem aqui as classes aqui, não é isso? Ó? E aí? Como você se sairia? É uma generalização? É uma dependência? É uma composição? É uma sobreposição? Ou é uma criação? Meu Deus, tem umas aí que poderia até eliminar umas alternativas, né? Criação, tem? Sobreposição, tem? Ah, professor, já fica fácil, né? Então, vamos responder daqui a pouco. Bom, a figura abaixo representa o quê? Um diagrama. Mas, Aloysio, que tipo de diagrama é esse? É um diagrama de caso de uso? É um diagrama de classe? É um diagrama de atividade? Ou é um diagrama de sequência? Ou um diagrama de distribuição? Continuando aqui, ó, por definição, podemos dizer que é um conjunto de... E aí? É um conjunto de regras e procedimentos? É um conjunto de classes e atributos? É um conjunto de atributos e métodos? É um conjunto de de magias e procedimentos, lógica e programação? É isso aí que a gente precisa saber, ó. Vamos lá. O que vocês acham que encaixa melhor? Podemos definir que, por definição, podemos dizer que é um conjunto de regras, classes, atributos, magias, lógica e organizados. E o que vocês acham que encaixaria melhor? Regras e procedimentos? É um conjunto de regras e procedimentos organizados para o funcionamento de informação para o usuário. E aí? Classes e atributos? Isso é muito importante. Pode acontecer de ter uma pegadinha aí para vocês? Pode, pessoal. Vamos lá, tome muito cuidado com isso daí, ó. Qualquer coisa no mundo real possível de representação em um software. Esta é a alternativa D. O que é isso daí, gente? Ó, uma coisa do mundo real possível de representação em um software. É a definição de quê? É uma classe? É um atributo? É um método? É um objeto ou uma abstração? Isso daí também, vamos ver como vocês saíram. A 6, ó. Usuários e desenvolvedores. Ó, a gente criou aqui um casozinho aqui para vocês, ó. Usuários e desenvolvedores. Juntam-se, vejam aí, ó. Usuários e desenvolvedores juntam-se para definir as necessidades do sistema futuro. Aqui, o principal objetivo é que usuários e desenvolvedores possuam a mesma visão do problema. Também é comum que seja definida como a etapa de compreensão do problema aplicado ao desenvolvimento de software, certo? O texto define a etapa de quê, gente? Ó, olha aí, ó. Você vai ter que identificar o que ele está pedindo. Ó. O objetivo é que usuários e desenvolvedores possuam a mesma visão do problema. Também é comum que seja definido como a etapa de compreensão do problema aplicado ao desenvolvimento de software. Olha aí, ó. Então, gente, ó, essa é a 6ª questão. Vamos voltar daqui a pouco com ela, certo? Eu sei que vocês aí se saíram muito bem, porque essa fase aí a gente bateu muito nessas mesmas informações. E aí, professor, muita informação? A primeira, teve alguma resposta aí que a gente pode já passar para os nossos alunos? Tem sim. A primeira, a Gilmara, no polo de Espigão do Oeste, né, respondeu: é uma linguagem visual composta de elementos gráficos, né, a fim de auxiliar na compreensão e construção de um software. Poxa, muito boa resposta.
Parabéns aí. Quem é Gilmara de Espigão do Gilmara, Oeste. muito bem. Gente, ó, quem aí colocou, por exemplo, ilustração, também é uma forma. Então, assim, ó, o ML, ela trouxe para quê? Para unificar. Lembra que eu passei para vocês? Cada pessoa ilustrava os diagramas da forma que queria. Então, o ML veio o quê? Para fazer essa junção. Padronizou, certo? E aí você tem a função, agora a oportunidade de montar, não é isso? De diagramar através de símbolos cada tipo de diagrama. Diagrama tem um símbolo, diagrama de caso de uso tem um símbolo, diagrama de classe tem um símbolo, e a Gilmara aí foi muito bem com a sua resposta, ok? Vamos lá, continuando, essa resposta é certa. Eu vou perguntar o que vocês responderam, vou estar ajudando, melhorando a resposta, se for preciso. A Gilmara colocou essa resposta aí, eu vou deixar no final aí, para não deixar ninguém aí chateado. Poxa, mas o Luiz já mostrou a resposta, eu ia responder tranquilo, certo? Eu vou deixar essa resposta da questão 1 para o final aí, para mostrar para vocês, certo? Que a gente desenhou. Na questão 2, professor, teve muita participação aí. Vamos anotar aí quais são as alternativas que os alunos responderam. Como eu falei para vocês, gente, ó, perguntas como essas vai aparecer na prova, certo? Na prova regular, na prova de recuperação. Sei que vocês não vão fazer, né? Mas vai ter umas questões lá na recuperação, assim como no exame. Então, assim, ó, a figura abaixo representa que tipo de relacionamento entre classe? Gente, ó, veja bem aqui, ó, como que essas classes estão se relacionando. Professor, teve participação aí? Como que o pessoal aí responderam? Teve sim, a aluna Bruna, né, do Polo de São Miguel, respondeu, né, letra A, generalização. A generalização. Teve outras respostas aí diferentes ou o pessoal acertaram mesmo essa questão? Aí o pessoal tá afiado. Pessoal, ó, é isso mesmo, galera. A resposta, quem respondeu a letra A aí, ó, tá de parabéns. Depois eu vou mostrar o gabarito aí para vocês, ok? Por quê? A letra A é a generalização, ó. Veja bem aqui, ó. Porque, ó, lembra, generalização ela é a herança, isso mesmo. Observem aqui, ó, que essas classes, ó, a classe terrestre, aéreo e fluvial, estão herdando, certo? Estão herdando aqui da classe veículo. Então, assim, você logo de cara vai falar, pô, isso daí é uma generalização. Tem gente que erra isso aí em prova de concurso, por incrível que pareça, erra, pessoal, porque eles acabam esquecendo, não pratica, ok? E isso não vai acontecer com vocês. Tranquilo? Vamos lá. Agora a questão 3. Veja bem, gente, ó. Para vocês não falarem assim, nossa, Luiz, isso aí é muito fácil. Mas muitas pessoas erram aí nessas questões quando caem no concurso, caem em concurso, certo? Veja bem, a figura abaixo representa um diagrama de quê? Caso de uso, classe, atividade, sequência ou distribuição. Aí você, como é um aluno esperto, vai falar assim, ó, qual é o diagrama que tem essas características de ilustrações? Que tem atores e tem casos de usos. E aí, professor, como é que foi a participação dos alunos aí? Participação tá boa, né? A grande maioria respondeu a questão letra A, né? O que foi o caso da Case, né? Que é de São Miguel, respondeu letra A. Só que tem algumas pessoas que também estão com dúvida que marcaram a letra B, né? Vejam bem aí, pessoal, ó. Letra B. Então, assim, ó. Vem aqui pra mim, ó. Quem respondeu a letra B? Primeiro, a resposta correta, quem respondeu a letra A está de parabéns. Gente, ó, quando você olhar um diagrama, você tem que identificar o quê? A simbologia deles, logo de cara. O diagrama de classe, gente, diferencia do quê? Que o diagrama de classe tem que ter classe. O que é uma classe? Gente, ó, uma classe, ela tem que ter o seu nome, ela tem que ter o seu atributo e tem que ter o seu método. Isso você já vai se ligar e vai identificar que é uma classe. Eu vou utilizar a classe em que outro diagrama? Gente, ó,
o diagrama de classe, ele é único. É o único diagrama onde que você vai precisar descrever essa classe mesmo, esse objeto que você identificou. Então, assim, ó, vem aqui, ó. Provavelmente alguns alunos confundiram o quê? Que cliente, aqui ele é um ator. Olha o bonequinho aí que está exemplificando como um ator. Mas cliente, ele pode ser uma classe? Pode, gente. Por quê? Ele tem atributo, ele pode ter o seu método, certo? E isso pode confundir. Mas assim, ó, nesse diagrama aqui eu tenho os atores e tenho os casos de uso. Muito cuidado com isso daí, gente. Eu não quero que vocês errem em nenhuma situação, principalmente na prova de vocês. Então a resposta correta é um diagrama de caso de uso, onde que eu tenho um ator, que ele está com esse caso de uso aí, visualizar cardápio, está com esse caso aqui, ó, realizar pedido. E sempre lembram do que os casos de uso, ele o que ilustram as funcionalidades do sistema. Então, ó, você não percebe que isso aqui não é uma funcionalidade? Status do pedido, consultar pedido, alterar preço, emitir relatório. Tranquilo? Aqui não tem se é uma extensão, aqui não tem se é um extend, por exemplo. Isso daí nós vamos trabalhar mais para frente. O que eu quero que vocês saiam preparados é identificar isso daqui. Então a resposta correta é a letra A mesmo. Agora, gente, ó, vem a questão 4. Por definição, podemos dizer que é um conjunto, certo? Organizado para o fornecimento de informação para o usuário. Professor, teve participação nessa daí? O que o pessoal respondeu? Essa 4 pegou para o pessoal. Essa 4 aí, o que acontece? Grande maioria marcou letra A. Nessa questão aí. Teve só algumas que marcaram outras questões, mas a grande maioria está marcando a letra A nessa questão. Então o pessoal ainda está meio com dúvida nessa questão aí. Pessoal, por definição, podemos dizer que é um conjunto de quê? Vejam bem, ó, regras. Poderia utilizar? Classe. Poderia utilizar? Ó, organizado para o fornecimento de informação para o usuário. Então assim, ó, fornecimento de informação para o usuário. Veja bem aqui, ó. Regras e procedimento. Qual é a resposta correta, pessoal? O professor colocou a letra A, é isso? A grande maioria colocou letra A. É a letra A, né? Então assim, ó, vamos olhar no nosso gabarito aí, ver como vocês se saíram, certo? Que vocês aí, eu acho que tem uma pegadinha nessa questão. A 5. Qual coisa do mundo real possível de representação em um software? E aí, como o pessoal saíram nessa daí, professor? Essa 5 aqui, a grande maioria acertou, né? A aluna Larissa de Ouro Preto respondeu letra D, objeto. Essa daí tava molezinha, né, gente? Vocês aí estão tendo a disciplina aí de programação orientada a objetos, né? Então o professor ia estar tremendo essa hora aí de raiva se vocês errassem essa questão. E a 6, essa 6 aí, como o pessoal se saíram, conseguiram interpretar corretamente o caso, professor? Conseguiram, né? As alunas Keise, a Bruna, a Janaína, tudo do polo de São Miguel, né? Marcaram certinho, né? A questão da resposta, né? Letra E, levantamento de requisito. Essa questão, na verdade, a pessoa consegue desvendar nas primeiras linhas, né? Nas 2 primeiras linhas, desvenda o mistério dessa questão aí, né? Gente, ó, tome muito cuidado. Essa questão aí é fácil, né? O professor mostrou para vocês aí que logo de cara vocês já iam conseguir desvendar ela, porque ela no enunciado já diz, né? Mas você só consegue responder porque está prestando atenção, está entendendo do assunto. E é essa a resposta mesmo, ok? Agora aqui a gente tem um gabarito para vocês, ó. O ML, quem respondeu aí, são ilustrações, não é isso? Utilizada para especificar, visualizar, documentar modelo de software. É para fazer as modelagens aí, voltado ao paradigma da orientação a objeto. Elas ainda representam parte ou apenas um ponto de vista de um sistema em desenvolvimento. Essa aí é a resposta. Como eu falei para vocês, tem aluno aí que conseguiu responder com as suas próprias palavras, ok? Vamos lá. A 2, como a gente já passou para vocês aí, o pessoal responderam, se saíram bem. Quem não conseguiu acertar aí, tome muito cuidado, gente, ó, porque
esse aqui é um exemplo, sim, de generalização, ok? Continuando aí, ó, a figura abaixo representa um diagrama de... Gente, ó, é um diagrama de caso de uso, ok? Por quê? Lembra que eu falei para vocês? Vocês vão identificar os atores, vocês vão identificar os casos de uso. Por que não é um diagrama de classe? Porque o diagrama de classe necessitam do quê? Do nome, dos métodos, e eles são utilizados diferentemente. Então, assim, um ator, ele passa a ser uma classe, ok? Assim como um caso desses daí pode ser uma ou mais classes dentro do sistema. Continuando aqui, ó, observem aí, ó, A4. Por definição, podemos dizer que é um conjunto de, pessoal, classes e atributos organizado para o fornecimento de informação para o usuário. As palavras que preenchem corretamente as colunas acima, ok? E A5, vejam bem aqui, ó, qualquer coisa do mundo real possível de representação em um software. Esta é a resposta correta, o objeto, ok? E aqui, ó, a questão 6, ó, quem conseguiu interpretar corretamente, respondeu aí que é levantamento de requisitos. Gente, ó, eu chamo a atenção para vocês agora aqui, ó. Então, assim, ó, é muito importante vocês exercitarem, rever esses materiais, porque vai auxiliar vocês na prova da próxima aula. Então, assim, eu acredito que vocês fizeram as atividades de percurso e desejo vocês aí que revejam, né, esses material, já que na próxima aula é a nossa prova. Então, assim, eu me despeço por hoje, agradeço aí a participação do professor aí, tá nos auxiliando, né, professor? Isso mesmo, né? Despedindo, né? E espero que vocês tenham um bom estudo, né? Isso, e até a próxima. É isso aí, pessoal. Bons estudos e a próxima aula a gente se vê já com a nossa prova. Até mais. Educação à distância, mudando realidades.